muito bem-vindos ao meu programa de televisão Entrevista Brasil TV, da MDTV 35.1. E hoje nós temos um convidado diferente, hein, pessoal? Para o pessoal que adora futebol, vocês vão gostar, hein? Eu estou aqui hoje com o meu convidado, Patrick, que ele vai falar um pouquinho sobre ele. Patrick, pode se apresentar. Então, eu sou o Patrick, educador físico e fisioterapeuta. Isso, gente. E além disso, o Patrick, ele é filho de um jogador muito conhecido. Fiquei sabendo aí que ele tem umas raízes fortes no futebol. Para você que gosta de futebol, já ouviu falar um nomezinho, Claudemir Vitor? Isso. Correto? Correto. Campeão, maior campeão das Libertadores do Brasil. E como que é isso, Patrick? Como que é ser filho do grande jogador de futebol, Vitor? Então, para mim é muito gratificante, né? Eu cresci já com esse respaldo dele, né? Então, esse nome Vitor, para mim, é uma figura muito forte. E isso deu uma alavancada, assim, sobre o meu trabalho e o Patrick mesmo, né? É algo que, para mim, foi complicado no começo, entre escolher estudar e jogar, mas independente, é bem legal ter meu pai Para como... você é igual, todo mundo conhece o Vitor profissional, jogador de futebol, famoso, mas em casa, família, como que é a sua história de vida? Então, meu pai, ele é bem família mesmo. Tanto que as nossas raízes são daqui, né? Hoje eu sou criado em Mogi Guaçu, amo essa cidade. Mas você estava acostumado com uma cidade grande, São Cidade Paulo. grande. Na verdade, a gente viajava bastante, né? Devido à correria dele e a loucura de mudar de clube. E para você, como que foi a sua infância, a sua história? Conta mais pra gente. Então, minha infância, eu cresci com a minha avó em São Paulo, até porque na época meu pai, ele jogava no Cruzeiro quando eu nasci, em 1996. Mas nisso, antes, ele já tinha passado pelo São Paulo, Real Madrid e o Corinthians. São Paulo 92, 93, Real Madrid 94, Corinthians 95. Aí eu nasci quando ele estava no Cruzeiro, né? E até tem uma história engraçada que minha mãe, eu amo Minas, BH, só que como toda a parte da família da minha mãe era de São Paulo, ela pegou o voo uma semana antes de eu nascer para mim nascer em São Paulo, para ser paulista. Ela queria fazer questão que nascesse em São Paulo. Ela queria que eu nascesse em São Paulo. Aí eu cresci com a minha avó, mãe da minha mãe, Isabel, hoje falecida. E eu tive toda uma infância assim, até meus 12 anos em São Paulo. Depois eu vim para Mogi Guaçu. Mas foi uma infância bem tranquila, assim. Como eu era bem imperativo, hoje em dia eu sou tranquilaço, mas na época eu era bem imperativo, então me colocavam em todos os esportes para não ficar em casa. Eu fiquei sabendo que você também era muito estudioso, passou em medicina, como que foi? Sim, sim. Depois que a gente veio para Mogi Guaçu, eu estudei bastante, né? Só que eu ficava dividido, né, entre jogar e estudar. Essa era a minha dúvida. Aí no Enem, eu não lembro o ano, mas na época eu estava com 17 para 18 anos, passei no Enem. Aí ficou aquela dúvida, o que fazer? Em algum momento você pensou em seguir a carreira do seu pai? Todo momento. Como eu já jogava desde os meus 12 anos, 12 adiante, chegou na reta final do colégio, terceiro colegial, tinha que decidir, né, se ia jogar e estudar. Aí tinha um peso muito grande devido ao Enem, né? Eu passei no Enem, federal, 100%. Mas eu optei em jogar, até porque eu já estava trilhando isso, né? E hoje eu não me arrependo, assim. Claro que depois de um tempo eu parei de jogar, tentei ver essa nota do Enem em si, até pensei em fazer medicina, mas eu optei por um outro curso. Sim.
Eu tenho algumas informações aqui que eu andei pesquisando um pouquinho mais, aí você confirma para mim, correto? Vamos lá. Então, o nome do seu pai, todo mundo conhece como Vitor, mas é Claudemir Vitor. Isso. Ele é um jogador de futebol, lateral direito, correto? Isso, correto. Ele foi considerado o maior campeão da Libertadores do Brasil. Ele já jogou no Real Madrid, Cruzeiro, Vasco e foi campeão do mundo por São Paulo. Isso. Ele já fez 149 jogos e tem alguns títulos bem simples, tá, pessoal? Olha só, bicampeão paulista em 1991 e 1992, campeão brasileiro em 1991, campeão mundial em 1992, campeão da Libertadores em 1993, campeão da Recopa em 1994 e campeão da Copa Conmebol de 1994. É uma listinha de se orgulhar, hein? Tantos títulos. E para você, como que foi acompanhar tudo isso? Você acompanhava os jogos? Você era próximo dele? Você acompanhou, né, quando ele foi... Como foi quando ele estava no Real Madrid, em outros países? Como foi para você? Na época que ele jogava no Rio, que a gente ficou bastante tempo lá, que foi o Vasco, acho que eu tinha em média 4 a 5 anos, depois ele jogou no Botafogo, eu morei um tempo com eles. Mas eu ficava nesse lá e cá, entre acompanhar a carreira dele e morar com a minha avó, até devido ao estudo, que foi o acordo que meus pais chegaram na época para mim conseguir ter uma linha em si, né? Porque na época, como ele mudava de clube muito rápido, então automaticamente atrapalhava meus estudos. Mas era bem legal, acompanhar tudo isso, né? Até porque meu pai é um ídolo para mim, né? Como para outras pessoas, outros garotos em si, é uma referência. E acompanhar um futebol no dia a dia, assim, é fantástico. Futebol é uma paixão mundial, né? E ter alguém que representa isso em casa sempre foi muito legal para mim. Inclusive, fiquei sabendo que você já participou de outros programas de televisão. Como que foi? Sim, eu sempre participei assim com ele, assim. Hoje está até sendo diferente, ele não está presente, mas foi legal, assim. Quais você participou? Participei do programa do Neto, junto com ele, e a Band. A Band, na época, um repórter participou do dia a dia nosso em casa. Até então teve um tempo que a gente estava sendo cotado, mas devido a uma infelicidade de algo que eu tive, foi uma doença, a gente não pôde participar, que era do troca de casais, assim, troca de família, no Troca caso. de família. Aí meu pai iria para uma família e minha mãe, então seria bem legal, assim. Iria ser uma experiência diferente, né? Ter outras pessoas na sua casa, com outros costumes. Sim, literalmente. Mas é algo que pode acontecer ainda. Tipo, geralmente eles sempre mandam um e-mail. Talvez pode acontecer, vai ser legal. Quem sabe aí, gente. Mas eu queria falar algo importante, porque eu acho que as pessoas associam muito você ao seu pai, não é? Um pouco. E particularmente falando, eu conheço o Patrick, eu tenho a maior admiração por você enquanto pessoa, enquanto profissional. E hoje a proposta não é falar do Patrick, é o filho do Vitor. Hoje é falar do Patrick, é a pessoa em si, Patrick. Sim. Quem é você, Patrick? Então, o Patrick, como eu falei no começo, é um educador físico que na época sempre ficou dividido entre jogar e estudar. E então, na época que eu fui jogar no Elo Sport em Capão Bonito, eu já cursava educação física à distância, que foi algo que meus pais falaram, não, já que não vai fazer medicina, vai estudar. Então a sua primeira opção era seguir a mesma carreira que o seu pai, jogar futebol. Depois você decidiu que gostaria de fazer medicina.
E o que fez você mudar de ideia? Então, o que fez eu mudar de ideia foi... Meu primeiro plano era jogar. Só que é aquela coisa, né? Até eu falo para a juventude de hoje, porque eu vivi isso e acompanho bastante atletas que tinham minha idade na época que eu estava em dúvida. Eu até falo, por mais que você tenha um sonho de jogar, mas continue estudando, porque você nunca sabe. Você pode ter uma lesão, você pode desanimar, porque o futebol, querendo ou não, é muito incerto. Então, mas o que eu fiz, o que aconteceu, que eu desanimei do futebol em si, foi a questão dos estudos. Como eu era bem dividido em jogar e estudar, eu falei, opa, eu acho que eu vou estudar e entra uma segunda questão. E eu nunca tive um contexto assim com a minha família. Eu sempre acompanhei meu pai fora e depois de um tempo eu comecei a ficar fora também. Aí eu falei, não, eu quero estar mais perto de casa. Então a única maneira disso é sair do futebol e ter uma vida normal, que nem meus amigos tinham, as pessoas têm. Mas estudar geralmente é mais difícil, né? É um caminho mais longo. Futebol. Como foi para você, que estava acostumado com uma cidade grande como São Paulo, decidir morar numa cidade do interior, Mogi Guaçu? Então, na época eu era pequeno, né? Então eu não senti tanto. Senti no fato, assim, de ter as amizades próximas, aquele costume ali em geral, do dia a dia. Mas a partir do momento que eu vim para o Guaçu e comecei a me identificar mais e tive um contexto cultural legal, com amizades, já como eu gostava de bastante esporte, já fazia natação, aí fui jogar bola, foi mais tranquilo, assim. Hoje em dia, eu prefiro morar em Mogi Guaçu do que em São Paulo. Eu amo passear em São Paulo, mas Mogi Guaçu é mais tranquilo, assim. Eu acho que por isso que hoje em dia o polo das cidades pequenas estão crescendo bastante, porque tem tudo e é mais tranquilo de morar, né? Mais segurança, conforto. Literalmente. E o que foi que te motivou a fazer educação física? Educação física é por estar na área do esporte, assim, né? Eu sempre acompanho o dia a dia dos preparadores físicos, essa rotina de treino, esse contexto de dia a dia ali, de preparar o atleta, né? Deixar ele no limite máximo para o esporte. E, querendo ou não, era uma opção fácil, assim, que eu conseguia ter o dia a dia da bola e conseguir jogar, conseguir estudar. Então foi a primeira opção, assim, de cara. Tanto que gosto bastante de pesquisas, né? Se você pesquisar hoje em dia a faculdade que os atletas mais procuram é a educação física. Eles conseguem... Que tá ligado ao esporte. E também hoje em dia é bem fácil, né? Querendo ou não, pode fazer em AD. Mais acessível. Mais acessível. E como que foi para você essa experiência de ter a sua referência, um jogador de futebol mundialmente conhecido e decidir falar, não, eu quero seguir meu próprio caminho? Isso tem pontos e pontos, né? Essa é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, né? E pra mim sempre teve um peso, mas eu tirava de letra, sim, mas querendo ou não, pesa na balança. Teve apoio da sua família? Como que foi? Teve apoio da família, mas eu lembro que meu pai, ele nunca dá o braço a torcer. Ele é bem antigo, assim, rígido, mas na época ele me apoiou, minha mãe me apoiou muito mais, até porque ela sempre me apoiou mais nos estudos, meu pai também. Só que eu percebi que meu pai sentiu um pouco na época, mas como eu ia falar agora há pouco, jogar assim, como eu estava bem ligado ao meu pai, era uma comparação muito grande, né? E minhas características eram completamente diferentes do meu pai. Meu pai tinha uma velocidade incrível, tinha força. Eu tinha a força dele, mas era um pouco mais técnico, mais lento. Características diferentes. Até a posição dele, ele era um lateral, eu sou um volante. Então não tinha como comparar o Vitor e o Patrick. Poderia comparar em alguns aspectos, mas era diferente. Eu sempre soube que eu ia levar esse peso. Poderia se tornar um jogador?
Poderia. Já era um jogador, mas com expressão. Só que Você jogou quanto tempo? Eu joguei dos meus 12 aos 20. Como que foi a sua experiência como jogador de futebol? Então, eu gostei bastante, assim. Eu gostava desse dia a dia. Tanto que eu fiquei até um tempo parado, depois comecei a estudar e agora eu retomei a brincar no dia a dia. Mas a minha experiência na época foi... Era o dia a dia que meu pai tinha e aí traçou um dia a dia pra mim. Mas na época eu comecei no Índio, que é onde hoje em dia, Mogi Guaçu, querendo ou não, ele é uma pessoa que é uma referência. Meu pai começou lá também. E depois fiquei um tempo no Guaçuano. Depois eu fui pro Elo em si. Aí do Elo ali já fui pro Sub-20, profissional, enfim. Mas gostava bastante. Mas como eu falei, o que pesava era esse dia a dia, assim, de estar fora de casa. Teve uma época que eu fiquei uns 6 meses sem vir para casa. Aí eu comecei a pensar, eu falei, opa, será que é isso que eu quero para mim? Você é mais família, mais próximo da sua família? Sim, sim. Isso fez falta? Na época fez bastante falta, assim. Até porque eu era um jovem que estava amadurecendo, né? Tava criando uma identidade e colocava isso de não ter esse contexto perto da família e depois falei, opa, tô sentindo, sabe? Aí... Se arrepende? Voltaria a jogar ou não? Então, com a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que eu voltaria a jogar assim. Se pudesse voltar no tempo, que é a pergunta que é a Mas maioria... você é novo, por que voltar no tempo? O futebol, eu acho que todo mundo sabe, né, hoje em dia, ele tem idade. Ele tem, principalmente aqui no Brasil, é muito difícil. Para você pegar um clube grande, ter um segmento assim, você precisa ser mais novo. Precisa ter uma bagagem. Começar com quantos anos, mais ou menos? Então, para ficar num clube grande mesmo, tem que começar com uns 12, 15, e assim você vai subindo na categoria de base. Para quem gostaria de seguir essa carreira, principalmente os mais jovens que falam que tem um sonho de se tornar jogador de futebol, qual é o caminho a seguir? O que eles deveriam fazer? Então, eu acho que o caminho a seguir até porque hoje em dia a criança começa cedo. O pai já... É uma cultura do Brasil, né? É o país do futebol. Do futebol. Então, eu acho que basicamente ele precisa estar numa escolinha assim em si. Hoje em dia se tornou um pouco mais fácil assim, porque a maioria das escolinhas tem um padrão de clube. Tem a escolinha de São Paulo, a escolinha do Corinthians. E essas escolinhas dão um salto para ter uma avaliação em clubes, nesses clubes em si, que é referência a elas. Então, esse dia a dia de persistir, de trabalhar, de até... eu brinco bastante com alguns alunos meus que precisa estudar, porque se você chegar num clube hoje em dia, não gosto de estudar, é muito difícil você ficar, o clube tem essa dinâmica de talvez mandar embora o atleta que não se dedica, independente se ele é muito bom. Então ter, como eu posso dizer, um dia a dia ali em si, trabalhando, estudando, para futuramente ser alguém assim. Até porque em todas as áreas o estudo é extremamente importante. Eu sou uma pessoa que incentivo muito os estudos e eu acho que é muito importante, inclusive porque as pessoas tendem a associar o esporte, eu não quero estudar, então eu vou fazer futebol. E Sim, não é assim, não é porque assim. Tem gente que acha que é só correr atrás de uma bola, e não é assim. São muitos estudos, muitas técnicas, vocês têm que elaborar todo um sistema, o teu estudo físico do corpo em si. O corpo humano tem
o nosso corpo, fisicamente em si, você conhecendo ele melhor, para fazer os treinamentos corretos, Sim. você saber em que área que você é melhor, olha, eu sou melhor no gol, ou então eu sou melhor atacante, um lateral, você saber quais são os limites do seu corpo. A gente vê muitos jogadores que se machucam em campo e às vezes por querer insistir, se machuca mais e depois pode ter sequelas maiores, ou alguém que passou por algo mais difícil. Então, são várias características que as pessoas acabam não parando para pensar e que existe sim. O esporte, todas as outras áreas, o estudo é essencial. Inclusive, antes mesmo de entrar no campo, é feito toda uma estratégia de jogo. Olha, quem é o atacante, quem é o zagueiro, aonde cada um vai ficar, quem você tem que marcar, até estudar, não sei se vocês fazem isso, mas tem muitos times que costumam fazer isso, de estudar as técnicas do outro time. Então, olha, eu sei que aquele lá é mais forte, eu sei que esse é mais rápido, então quem que eu coloco para marcar ele, aonde que a gente vai. Então, eu acho que é muito importante todas essas questões, inclusive os estudos em si, igual, por exemplo, você fez educação física e foi algo que agregou muito para você, enquanto Patrick, enquanto jogador de futebol que você era na época e para a profissão que você tem hoje em dia. Sim. Que, inclusive, você atualmente é o dono do Espaço Reage. Isso. E como que é? Fala um pouco mais sobre o seu espaço. O Espaço Reage é um centro de reabilitação, né? Na época começou como a parte da educação física só. Eu tinha um projeto funcional em si. Foi até engraçado, porque foi quando eu parei de jogar. Aí eu comecei a jogar bastante futebol, já estava formado na área. E comecei a dar treino em si. Aí fui aumentando meu leque. Antes de você continuar, agora eu vou chamar os comerciais para vocês. Fiquem aí, que eu sei que vocês estão ansiosos, mas logo logo a gente volta com um pouco mais sobre o Patrick. Estamos de volta com o programa Entrevista Brasil TV da MDTV 35.1. E com vocês, nós vamos continuar a nossa entrevista com o Patrick. Patrick, eu estava perguntando sobre o seu Espaço Reage, como que é? Fala um pouquinho mais sobre o seu espaço. O Espaço Reage é um centro de reabilitação que ele aborda a educação física e a fisioterapia. Hoje, basicamente, abordando mais a fisioterapia, mas é até engraçado. Na época, eu parei de jogar, aí eu falei, opa, não quero voltar mais, mas eu não sei o que fazer. E eu brincava bastante futebol, que gosto muito. E comecei a jogar futebol, dar treino em si, e fui aumentando meu leque, assim. Fui vendo que eu poderia construir algo maior. E foi acontecendo no espaço. Fui atraindo pessoas que buscavam déficit calórico, hipertrofia, resistência muscular. E depois de um tempo eu já comecei a cursar fisioterapia, então tudo casou ali em si. O que foi que te motivou a fazer fisioterapia? A fisioterapia entrou no mesmo contexto da educação física. Eu acompanhava e vivia o dia a dia, né? Vivia o dia a dia de um educador físico, de um fisioterapeuta, e eu machucava bastante. Eu tinha bastante lesão de tornozelo, lesão de estiramento. A sua experiência com o futebol, você conheceu vários atletas, isso influenciou também? Sim, influenciou. Até porque era meu dia a dia, né? Até hoje é meu dia a dia.
Então, eu não via uma outra coisa para fazer. Ou eu seguia na bola, ou eu seguia como uma profissão relacionada ao futebol, assim. Nunca me vi cursando algo que fugisse disso, assim, sabe? É algo que você gosta. Sim, gosto muito. E teve algo que aconteceu com você, um tumor no cérebro? Sim, Como que sim. foi esse momento para você? Foi algo bem delicado na época, porque eu lembro que eu estava, acho que no meu terceiro ano de fisioterapia e já o espaço já estava com desenvolvimento legal. Na época, já tinha alguns atletas que treinavam comigo, já estavam me dando uma visão e um leque mesmo, assim, da onde eu queria chegar. E, e esse fato, assim, foi bem repentino, porque eu nunca peguei nem gripe, assim, e descobri que eu tive um... Você tinha quantos anos? Na época eu acho que eu estava com 22, Era bem novo. 23, Como que foi? Então, é, foi, foi algo que eu não esperava, porque eu tive uma convulsão. Eu lembro que estava lavando o carro, aí meu pai nunca foi lá fora, assim, sempre quando eu tô lavando o carro. Aí ele foi conversar comigo, ele ficou conversando comigo, aí eu sentei, que eu lembro tinha um pneu assim na minha garagem, aí desde então passei mal, aí fui pro hospital a Aí primeira você vez, apagou e não tem memória. paguei. Mas até então, a primeira convulsão, nós pensamos que era a minha correria mesmo, faculdade, que todo mundo sabe que é bem... Como se fosse um burnout, se você tivesse apagado pelo excesso de... Sim, na época até a gente achou que era um estresse assim do dia a dia, mas aí depois eu tive mais uma convulsão. Aí eu fiz a ressonância, aí apontou um tumor no lóbulo temporal, região da broca, área de Brocar. E desde então, aí foi aquela correria para entender o que era, para me operar. Sou muito grato aos médicos que me ajudaram na época, que foi o Dr. Fábio Matheus de Fabro, que são um dos melhores da região aqui. E eu tinha bastante risco de perder na cirurgia, de perder a visão, fala, movimento do lado direito do corpo, mas fiquei sem sequela nenhuma, graças a Deus. Graças a Deus. É um milagre, então. Isso é um milagre. Eu tenho um propósito, eu acho que muito grande, não sei. Quem sabe Deus tem um propósito muito grande na sua vida, hein? Sim. E falando um pouco mais sobre o Espaço Reage, vocês vão ter a informação aqui embaixo da tela. Para quem quiser entrar em contato, tem o número de telefone, as redes sociais. Fala um pouquinho mais do seu espaço, como que é organizado, onde que é, o que vocês atendem, quem vocês atendem, os trabalhos que vocês oferecem lá. Então, o espaço ele é localizado na Paula Bueno, no centro, do lado objetivo. Agora eu vou... Fácil acesso, né? Fácil acesso. Vai ficar bem fácil, que eu já estou planejando já uma placa bem grande, para ficar bem visível. E lá é dividido os treinos em mobilidade, fortalecimento muscular, resistência, déficit calórico. Eu tenho uma parte do funcional que eu trabalho na areia e a parte do sintético que é o dia a dia assim, nosso. Que hoje em dia muitas pessoas procuram, além dessa parte de resistência muscular, déficit calórico, mais qualidade de vida, que é o importante. Então eu tenho essa parte da musculação e essa parte do cardio. E entra a fisioterapia em si, né? Então, no mesmo espaço ali. eu consigo abranger tudo num local. Eu vejo que isso que está trazendo um respaldo para mim, assim. Tá fazendo eu crescer, assim. Fico muito grato. Quais são as pessoas que você atende lá? Fiquei sabendo que tem gente conhecida aí, hein? Pode falar os nomes? Pode. Então, o Diego agora ele tá para fora, né? Mas na época, quando ele se encontrava no Iguaçu, ele treinava comigo, Diego Pituca, o Nino da seleção,
treina comigo às vezes também, a esposa dele, Larissa. Então, tem alguns atletas, Lincoln, que jogou na Ponte, Primavera, bastante amigo também. Então você está muito bem acompanhado, tá? Tá indo muito bem. Inclusive, eu fiquei sabendo que a produção, eu separei um vídeo para você. Um videozinho sobre o seu pai. Produção. Então, eu trouxe para vocês um vídeo sobre o Vitor, lateral direito. Em 1990 até 1994 ele jogou, agora atualmente já é aposentado, não joga mais. Sim. Mas ainda com uma história tão linda, ele se faz presente na vida dos brasileiros até hoje. Com 149 jogos e 3 gols marcados, tem uma grande lista de títulos. Bicampeão paulista em 1991 e 1992, campeão brasileiro em 1991, campeão mundial em 1992, campeão das Libertadores em 1993, campeão da Recopa 1994 e campeão da Copa Conmebol em 1994. Pode continuar o vídeo, Ronaldo. O primeiro gol em São Paulo, 4-0 Juventus. Segundo gol em São Paulo, 3-0 Santos. Esse foi um golaço, hein, gente? Olha a comemoração. Terceiro gol, São Paulo, 5-1, Universidade Católica. Final da Libertadores em 1993. A torcida e a loucura. Ah, era fantástico. Eu acho que o pessoal naquela época era mais apaixonado do que hoje, assim. Ah, mas ainda hoje o pessoal... Hoje... É um grande marco no Brasil, é muito forte. É uma paixão, mais do que o esporte, o futebol é uma paixão do povo brasileiro. Isso daí, um pouquinho do vídeo, do trabalho do Vitor, para emocionar o pessoal de casa, relembrar os bons tempos. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Relembrando os bons tempos, o trabalho do Vitor. E agora eu quero saber de você, Patrick. Vamos lá. Qual é a sensação que você tem em ver esse vídeo e relembrar o trabalho do seu pai, toda a história dele? Ah, é fantástico. Não tenho nem o que falar muito, assim, que aprofundar. Foi o que eu vi, assim, no decorrer da minha vida, que ele é uma referência, assim, tanto para mim, tanto para outras pessoas, e é a palavra que eu posso definir que é incrível, assim, sabe? Saber que ele fez tanto pro futebol e pro São Paulo, meu time de coração. Agora uma pergunta que não quer calar. Se você recebesse uma proposta de algum time de futebol para você jogar, você aceitaria? Hoje em dia, mais maduro e um pouco com a minha vida já encaminhada, com certeza. Aceitaria. Aceitaria. Então, pessoal, aproveitem a oportunidade. Já estou ajudando vocês aí. Quem tiver algum time, aproveita. Que ele é uma pessoa extraordinária. Não só pelo pai dele, mas o Patrick em si, enquanto pessoa, enquanto profissional. Estudou, formado em educação física, fisioterapia. Extremamente profissional, inteligente, dedicado. Ainda cuidou do físico, joga até hoje, tem a experiência do pai. Então, quem tiver aí um time, fica a dica. Eu tô aceitando, hein, galera? Já pensou
Seguir a carreira do seu pai? Eu acho que não tem jeito, né? Você pode ver que um jogador hoje em dia, ele consegue ter um índice quando ele se torna um pouco mais velho, assim. Você pode ver hoje, tirando as referências, Cristiano Ronaldo, Messi em si, mas a partir do momento que ele atinge um amadurecimento, eu acho que flui mais as coisas para ele. E mais do que isso, acho que criar sua própria história, seu próprio caminho, e daqui a pouco eu poder anunciar os títulos do Patrick, de falar, olha, fui eu que dei a ideia, tem potencial. Vamos ver, será? Tem uma grande história aí pela frente, hein, Patrick? Deus quiser. Se você fosse nessa área, o que você teria em mente? Se eu fosse nessa área, eu acho que... Seus sonhos, suas metas, seus objetivos. O que você gostaria para você, enquanto Patrick, não filho do Vitor, Patrick? Então, eu sou bem pé no chão, assim. Eu abraço o que está no meu momento ali. Porque se você começa a pensar muito à frente do que você está vivendo, você se deslumbra, né? Independente. Mas hoje em dia, Patrick, eu penso aumentar a estrutura do espaço, que já é um plano meu, esse ano para ano que vem. Fazer algo voltado para a clínica também, que lá eu consigo abranger. Que é um trabalho incrível e muda literalmente de todas as formas possíveis a vida de muitas pessoas. Sim. Inclusive quem passa por um acidente, quem se machuca, que às vezes isso daí interfere muito na vida de uma pessoa. Imagina uma pessoa que a vida toda trabalhou muito e de repente sofre um acidente no trânsito, no esporte e de repente depois disso não pode mais andar, tem essa dificuldade, as dores. Então, a fisioterapia, ela muda a vida das pessoas. Literalmente. Hoje essa eu acho que seria a minha resposta. Eu sou completamente apaixonado pela fisioterapia. Inclusive, eu tenho um paciente que sofreu um acidente de carro, teve traumatismo craniano, ficou, acho que, 3 meses em coma, se eu não me engano, e teve LAD, lesão difusa do cérebro, e AVC. E hoje ele está se recuperando comigo. Isso é gratificante demais. Gratificante você ver a diferença que o seu trabalho faz na vida das outras pessoas. Sim, essa constância assim, que gera resultado é sensacional, sabe? Tipo, é o que me move. Ali na área de fisioterapia, qual é a área que você mais trabalha ali? Na parte da ortopedia mesmo. E abranjo um pouco a neuro, né? Que inclusive tem alguns pacientes que sofreram acidente, mas eu estou mais na ortopedia, essa parte de lesão, enfim, pós-operatório e tudo que está nesse contexto. A faixa etária das pessoas, o público, como que é? É relativo, Trabalha desde criança até adulto, todas as idades? Sim, todas as idades. E a academia também, como funciona? A academia geralmente tem um limite, assim. É o que é uma discussão ainda entre profissionais, mas tudo vai do acompanhamento, vai da forma que você traça a rotina de treinamento para o seu aluno. Mas a média de idade para fazer um treino com carga é geralmente 12, 13, 14 em si ali, que vai começando. E vai também de acordo com o objetivo da pessoa. Sim. Se é saúde, se a pessoa às vezes quer um treino mais pesado para musculação. Você tocou num ponto diferente. legal, porque em questão de déficit calórico, porque hoje em dia a nossa alimentação não é a correta, né? A alimentação dos brasileiros. Influencia muito, porque às vezes as pessoas acham que é só ir lá na academia, fazer o treino, que vai emagrecer, que vai fazer milagre e volta para casa e come lanchão. Literalmente. Não é assim, você não vai ter os mesmos resultados e a sua saúde também influencia. Sim. A sua alimentação influencia tanto no seu físico quanto mental também. Então, eu acho que é muito importante associar a atividade física com a alimentação. Sim. Tanto que eu tenho uma procura muito grande, assim, é até engraçado, porque a mãe vai procurar o treino em questão de qualidade de vida, déficit calórico, aí
posso levar meu filho também? Aí você vai, que idade seu filho tem? Ah, tem 9 anos, tem 10 anos. Mas a gente faz algo voltado para a parte mais de cardio, que essa criança pode fazer, assim. Então são treinos adaptados de acordo com a De idade, acordo com a objetivo. idade, o objetivo. Resumindo, o espaço em si, ele é adaptado para o objetivo do aluno. Eu tenho bastante alunos hoje em dia que têm uma disfunção, têm uma lesão, como eu citei, e eles vão tratar dessa forma. Aí, tratando essa parte da lesão, ele entra no contexto normal da rotina de treino. Seja o objetivo dele, hipertrofiar, o déficit, ou qualidade de vida, mas tudo tem um começo. Se ele tem uma lesão, opa, a gente trata essa lesão. Ah, se o aluno ou o paciente não tem nada, beleza. Aí a gente já vai com o objetivo que ele busca, mas conforme a nossa rotina, assim, e o que a gente acha melhor adequar para ele. Algo que as pessoas às vezes perguntam, e aproveitando que você é educador físico Sim. e fisioterapeuta, a atividade física melhora nas dores, melhora na força, na postura, coluna, sim ou não, como que é? Literalmente. Só que são pontos e pontos, né? Mas falando no geral, assim, atividade física é excelente para circulação, para a parte muscular, para a parte articular. Então, é necessária a atividade física, não tem jeito. Que nem tem uma pergunta que a maioria das pessoas fazem: qual é a melhor atividade física para terceira idade? Eu posso afirmar que é a musculação. Por que a musculação? Recuperar o músculo perdido com o tempo. Com o tempo. Então não tem jeito. Aí você coloca isso para uma pessoa mais nova, independente que ela tenha a densidade dela muscular, beleza, boa. Só que ela precisa fazer um fortalecimento, ela precisa fazer um cardio para a circulação. Então, essa série de fatores que dão uma qualidade de vida para a pessoa em si, né? Muito bem. E para quem gostaria de seguir a carreira educador físico, fisioterapeuta, quais são as dicas? Quanto tempo de formação? O que é preciso? Então, a educação física geralmente é de 4 a 5 anos. A fisioterapia, separando, é 5 anos hoje em dia. E uma dica em si é estudar bastante, né? Tem que gostar de corpo humano, tem que gostar de fisiologia, mas a média de anos são 4 e 5. E tem que encarar, tem que tomar a decisão, eu vou cursar, porque hoje em dia a vida passa muito rápido. Então, você começou agora, logo logo você termina. E traçar uma meta, assim, desde quando você começar a faculdade, começar a observar o que você gosta, que matéria você se encaixa melhor, porque aí fica mais fácil depois para você decidir. Se você quer optar por pela fisioterapia, uma neuro, ou uma parte da ortopedia, na educação física, ser um educador físico relacionado à pesquisa, que conheço, tem amigos que foram para essa área, ou uma escola, ou uma academia, um personal. Então tudo vai do seu gosto, assim. E assim a vida, né? E se você pudesse passar uma mensagem para o pessoal de casa, o que seria? E no sentido, Alguma mensagem que você queira inspirar o pessoal? inspirar o pessoal. Motivação. Então, eu tiro por mim, assim, a questão da fisioterapia e da educação física, que são áreas da humanas que são extremamente gratificantes, e esse dia a dia com a pessoa, seja seu aluno ou paciente, que você vê a evolução, e isso é algo que me move, sabe? E automaticamente você, estudando isso, vivendo isso no dia a dia, vai mover você também. Então, é algo que está dentro de mim, e que eu penso e sempre continuar, porque eu quero sempre ver as pessoas melhores, independente do contexto, seja alguém que teve uma lesão
grave ou alguém que teve algo relacionado à autoestima, porque a autoestima ela é algo que talvez seja pior do que uma lesão, Por quê? porque entra o psicológico da pessoa. E o psicológico, poucas pessoas às vezes dão valor a isso. Acham que a pessoa tá louca em si, mas não. Inclusive, o psicológico afeta até mesmo o físico. Uma pessoa, por exemplo, com depressão ou distúrbios alimentares, ela tende a não querer mais sair, ela não pratica mais atividades físicas, ela deixa de comer, né? São diferentes Sim. distúrbios que as pessoas podem desenvolver. E isso afeta o próprio físico. Muito. O emocional afeta muito. Literalmente. Que não tem jeito. Você na educação física e na fisioterapia você se torna um psicólogo também. Principalmente na educação física. Eu vejo pela educação física nessa parte mais emocional, em questão de corpo, de meta, tanto da mulher, tanto do homem. E quando ela atinge esse objetivo, que vê essa melhora, essa evolução, você vê que fica... Ela faz a diferença. Faz a diferença. Muda a vida dela. E isso é legal, você vendo de fora e observando e falando, pô, eu tive peso naquilo. Eu fiz a diferença na vida daquela pessoa. É sensacional. E agora fazendo um joguinho rápido para você. Vamos lá. O que representa para você essas palavras? Família. Família é a base. Futebol. Futebol é uma paixão. Educação física. Movimento da vida. Muito bem. Fisioterapia. É a cinética da abertura, do movimento, da evolução. Profundo ele, gente. E agora, Patrick, nosso programa está acabando. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Infelizmente o Vitor não pôde vir hoje, porque ele teve um compromisso. Mas fica o convite para a próxima vez, viu, Dr. Vitor? Vamos tentar trazer ele. Vamos sim, divulgar o trabalho de vocês. Para mim é uma honra ter você aqui. E se você quiser mandar alguma mensagem pro pessoal de casa, agradecer alguém, mandar um abraço, fica à vontade. Eu fico feliz pela oportunidade, né, de estar falando sobre meu trabalho e abrangindo isso, um pouco da cultura em si, do futebol, das minhas faculdades, que hoje a maioria das pessoas buscam, que é a educação física, a fisioterapia. E eu acho que é isso. Eu pude trazer um pouco da minha experiência, seja no futebol, nas minhas faculdades em si, para vocês. E se alguém tem uma dúvida em relação a essas profissões, eu quero que se joguem de cabeça, porque são áreas excepcionais e vocês vão gostar desse dia a dia. Porque as duas áreas são da humanas e são áreas extremamente gratificantes. Muito bem. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença. Eu espero que vocês aí de casa, que adoram o futebol, que têm aquela paixão, tenham gostado. E tenham gostado também de conhecer melhor o Patrick, a experiência de vida dele, a profissão dele, que tenha te motivado a sonhar, acreditar nos seus sonhos e que tudo é possível. Então, fica um forte abraço para vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau.